Lá pro festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a... Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pessoas, para tirar pessoas de dentro da água, a gente teve que combater a desinformação. A gente arriscou, as pessoas arriscaram a vida de pessoas fazendo aquilo. Está levando à morte. Então, era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. São 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. O mundo gastou no último ano 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armamento. E não gastou quase nada para dar comida para as pessoas que precisam tomar café de manhã, almoçar e jantar. Nós tivemos, nesses últimos anos, mais conflito, é o período de maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial. E só há uma possibilidade de evitar os conflitos. É a gente dar importância ao Conselho de Segurança da ONU e a gente ter mais representatividade. Quando a ONU foi criada, só tinha 56 países participando. Hoje são 196 países. E eu fico me perguntando, aonde é que está o continente africano na ONU? Aonde é que está o continente latino-americano? Aonde é que está a grande parte dos países asiáticos? Onde é que está países importantes? Só o Egito são 106 milhões de habitantes, a Etiópia 126 milhões de habitantes, a Argélia 216 milhões de habitantes, mais a África do Sul, mais o Brasil 200 milhões de habitantes, mais o México mais de 100 milhões de habitantes, mais a Alemanha, mais a Índia. Aonde que esses países estão que eles não participam do Conselho de Segurança Nacional para tomar decisões coletivas e ajudar a gente a implantar as coisas que temos que implantar? É por isso que nós temos que ter claro que essa luta é a luta do dia a dia. A questão do clima não é mais uma questão da Marina Silva, do meio ambiente, não é mais uma questão dos estudantes da USP. A questão climática é uma questão que a gente está vendo acontecer no nosso quintal, na nossa rua, no nosso bairro. Esses dias eu vi neve na Arábia Saudita. Esses dias eu fui no Pantanal, no nosso deserto. Estes dias a gente viu a enchente do Rio Grande do Sul, a gente viu o que está acontecendo em Valência, agora na Espanha, a gente viu o que aconteceu na Alemanha, na Itália. O clima está mudando e se tem um responsável, se chama ser humano. Nós somos responsáveis com a única casa que a gente tem, que é o planeta Terra. Então essa luta que a gente tem que fazer é uma luta do dia a dia nosso. Ele tinha problemas mentais e a culpa, né, é por Moraes, no caso, então, do ato que aconteceu lá, né? Segundo o pastor Silas Malafaia, o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, rebateu a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acerca do atentado do bomba ocorrido na noite de quarta-feira na Praça dos Três Poderes. Ele ainda culpou o ministro pelo ataque aos acusá-lo de acirrar os ânimos, então, dos bolsonaristas. Em sua primeira aparição pública após o ocorrido, Moraes alegou que o ato foi fruto do discurso de ódio e afirmou que a impunidade vai gerar mais agravante, então, as agressividades, né?
A investigação do fato foi enviada ao magistrado após a Polícia Federal julgar que na conexão entre os ataques ao 8 de janeiro. Malafaia, por sua vez, publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo as falas de Moraes. O pastor acusou o ministro de acirrar os ânimos dos bolsonaristas com decisões sobre o ato antidemocrático, então, do 8 de janeiro e disse que ele agora tem que jogar para cortinas de fumaça sobre os atos ilegais que supostamente ocorreu. Resumindo, é um caso que vai dar muita polêmica ainda. Pode preparar para vocês verem isso. Mas põe aí nos comentários. Enquanto aqui no Brasil tá uma situação meio caótica com o 8 de janeiro, pois é, na Argentina também não tá diferente. A situação tá bem igual e, aliás, com o 8 de janeiro. Pois é, gente, a Argentina, ela meio que assim, emitiu mandados de prisão contra 61 foragidos do 8 de janeiro. Vamos entender essa situação para vocês verem. A justiça. Vamos partir agora para um assunto também muito importante que aconteceu na Argentina. Por lá, a justiça argentina emitiu mandados de prisão contra 61 foragidos do 8 de janeiro. Nós sabemos, vocês que nos acompanham, de que vários condenados pelo 8 de janeiro fugiram para a Argentina, se refugiaram lá por conta da vitória de Javier Milei. E hoje a justiça argentina emitiu mandados de prisão contra 61 foragidos brasileiros que tiveram os pedidos de extradição enviados pelo Brasil. A Folha de São Paulo confirmou essa informação. A decisão foi do juiz Daniel Cafecas, chefe da terceira vara lá em Buenos Aires. As ordens de captura foram emitidas e até aqui já há 2 brasileiros detidos. Mas e aí, o que vocês acham dessa decisão da Argentina? A Argentina vem criando várias estratégias e várias medidas que agradam e não agradam as pessoas, né? E uma das medidas que serão criadas agora também é uma aliança que propõe aí a Argentina para que a Argentina, Estados Unidos, Itália e Israel se unam. Durante o discurso na cúpula, Conferência de Ação Política Conservadora, o CEPAC, na Flórida, deste dia 15, sexta-feira, Javier Milei sugeriu a criação de um pacto entre os países, guardiões da legado oriental. De acordo com ele, a Argentina, junto com os Estados Unidos, junto com a Itália e Israel, forma uma aliança de nações livres, estabelecendo novos laços políticos, mas também comerciais, culturais, diplomáticos e militares. Ainda segundo Milei, o Ocidente está sendo ameaçado pela hegemonia da cultura da esquerda e agradece, ainda o fato que Trump agora entrou para os Estados Unidos e ele acredita que deve se unir para enfrentar essa barbaridade. O presidente argentino participou então na quinta-feira de um jantar com o presidente eleito então Donald Trump e na ocasião também acrescentou ao bilionário Elon Musk os seus agradecimentos por ter salvado a humanidade. Milei convidou ambos para a próxima cúpula conservadora que acontecerá em dezembro em Buenos Aires. Mas aí, o que vocês acham que vai acontecer com a Argentina e essa aliança vai rolar ou não vai rolar essa aliança? Põe aí nos comentários. Mas enquanto a Argentina está tendo o seu caos político, a gente tem outros problemas que também estão rolando à solta aqui no Brasil, que é a jornada 6x1, né? Agora tá tendo o movimento da esquerda para contra essa jornada, só que vocês sabem, né? A palhaçada de sempre. Dá uma olhada só. Não teria! Ninguém é grande sozinho! Hoje, essa PEC avançou para ser tramitada, mas o Congresso está lotado dos nossos inimigos de classe. E daqui para frente, só vai depender da mobilização popular arrancar uma conquista histórica que pode ser essa redução de jornadas. A pergunta é, o que motivou vocês virem aqui na Paulista hoje, no feriado, para protestar? Acho que em confraternização com todo mundo aí que tá sofrendo na 6x1. Eu já trabalhei 6x1 numa padaria e eu tive até problemas físicos gerados pelo excesso de peso que eu carregava todos os dias. Você trabalhar praticamente de segunda a segunda, sem descanso, é muito prejudicial. Eu só fiquei um mês de experiência, porque eu não aguentei, mas pela empatia das pessoas que ficaram na padaria. Vocês aproveitaram uma pausa para entrar no shopping aqui. Tomar um café?
Mas vocês não sentiram empatia com alguém que está trabalhando em pleno feriado vendendo café? Mas daí não seria uma hipocrisia aproveitar do serviço deles que estão trabalhando no feriado? Eles têm que trabalhar, né? Aí vocês aproveitam dessa opção. Ah, você tá de brincadeira, que não tem como quebrar aqui a economia, né? Tá de brincadeira, pelo amor de Deus, que é isso? Olha, eu rezo para que isso não seja um professor de faculdade ou então um outro professor de ensino fundamental ou alguma coisa nesse sentido. Porque, pelo amor de Deus, incrível a hipocrisia, gente. Você tá vendo, né? Eles lá aproveitando do cafezinho de quem tá trabalhando agora, né? No dia enquanto eles estavam manifestando, aí tá tudo bem. Mas quando a gente pode falar que é para eles trabalharem, aí não pode, aí direitos humanos está sendo quebrado, aí é o diabo a quatro, né? Resumindo, a escala 6x1 é um problema, eles querendo quebrar com ela. Por quê? Porque vai quebrar a economia, gente. E não só a economia, vai fazer também com que os preços fiquem mais altos dos produtos. Ou seja, tá todo mundo lascado. Isso aqui não vai dar certo, vai dar errado. E é óbvio, qualquer pessoa com mais de 2 neurônios sabe que isso aqui vai dar errado, né? É tanto que o povo tá apoiando uma proposta que já começa com um erro básico de matemática. Aí vocês acham que vai acontecer o quê? Vai dar certo? Não vai dar certo isso aí. Outra coisa que eu não entendo, por que toda manifestação da esquerda a galera tem que tirar a camisa? Que rolê doido é esse da esquerda, hein? Já que a gente tá falando da escala 6x1, o Bolsonaro também fez uma crítica, falando que tal um salário mínimo de 10 mil. Uma crítica que, na minha visão, não foi tão legal e que também poderia ter usado muitas outras palavras para explicar a escala 6x1 por ser uma opção extremamente ruim. Mas não gostei muito dessa fala. Acho uma fala que, assim, não saiu tão sutil essa fala. Mas aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro orientou a bancada do partido PL a agir de forma maliciosa com relação à proposta de emenda da Constituição PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. Evento na sede do PL na quarta-feira, dia 13, Bolsonaro afirmou que os parlamentares não podem cair na armadilha e se opor contra o tema. Quem disse, então, opinião pública. Durante o discurso, o ex-presidente disse que a medida traria prejuízos à economia, mas que não é necessário ter cautela se opor à PEC definida por ele como areia movediça.